Meu nome é Rendel Barros, sejam bem-vindos ao Instituto Thomas Sowell. Bom, pessoal, como dito no vídeo anterior, eu falei que eu ia fazer uma análise a respeito do que aconteceu aqui em Minas Gerais, né? Porque aqui o senador que ganhou é de direita, o Cleitinho, o deputado estadual mais votado de Minas Gerais, Bruno Engler, é de direita também, do partido do presidente Bolsonaro. O deputado federal mais votado aqui foi o Nicolas Ferreira, também do partido Bolsonaro, né? E o Nicolas teve uma votação muito expressiva, né? Porque ele teve o recorde nessa eleição de deputado federal mais votado e o recorde da história do estado de Minas Gerais como deputado federal mais votado da história de Minas Gerais, né? Então, e o Bruno Engler também, né? Ele foi o deputado estadual mais votado da história de Minas. E ainda tivemos o Zema, candidato a governador, que ainda que não seja do partido Bolsonaro, é de direita e foi eleito no primeiro turno. Mas o Lula ganhou a eleição presidencial aqui em Minas Gerais. Então, eu tô vendo muita gente pipocando, muita gente achando isso estranho e tudo mais, e tem uma explicação lógica para isso. É óbvio que eu não desconsidero a outra coisa, né, que o YouTube aqui dá uma censurada na gente, mas vocês sabem o que eu quero dizer. Isso não pode ser desconsiderado em hipótese alguma, mas há uma razão política, e eu vou explicar. Minas Gerais talvez seja o único estado da federação que tem uma característica muito única, que consegue juntar características de 5 eleitorados bem distintos, tá? Porque Minas Gerais faz fronteira com o Nordeste do Brasil, Minas Gerais faz fronteira com o Centro-Oeste, Minas Gerais faz fronteira com Rio de Janeiro e São Paulo também. Também faz fronteira com o Espírito Santo, mas politicamente o Espírito Santo é um pouco mais inexpressivo do que essas outras regiões e estados que eu citei aqui, fora o eleitorado que tem a característica de Minas Gerais mesmo. Então, se você pegar o norte de Minas, ele faz fronteira com a Bahia, faz fronteira com o Nordeste. Se você for pegar o Triângulo Mineiro, que é aquela ponta do lado esquerdo, né, olhando o mapa, do lado esquerdo de Minas Gerais tem aquela ponta, tipo aquele braço. Ali é a região do Triângulo Mineiro. Ela faz fronteira com o Centro-Oeste. Goiás, Mato Grosso do Sul também, eu acho, não sei. Mas faz fronteira com o Centro-Oeste. O sul de Minas faz fronteira com São Paulo. E a região da Zona da Mata Mineira faz fronteira com o Rio de Janeiro. Então, a gente pode pegar a característica dos cariocas, né, dos fluminenses, dos paulistas, da galera do Centro-Oeste e dos nordestinos. E aí o que acontece? É muito simples de entender. Normalmente, quando a análise ela é feita, né, que desde a redemocratização, o candidato que ganha em Minas Gerais ganha a eleição presidencial. Mas muitas vezes essa análise ela é feita de uma forma e as pessoas entendem dessa mesma forma, que é pensar essa análise como a eleição nos Estados Unidos, em que o vencedor no estado ganha o estado todo e não apenas aqueles votos do estado, né? É como se o Lula tivesse pegado Minas Gerais toda para ele e não só os votos que ele ganhou em Minas Gerais, tá? E quando a pessoa entende a análise assim e quando essa análise é feita assim, ela é muito errada. Porque a questão é a seguinte: Minas Gerais, quando o pessoal fala que quem ganha em Minas ganha a presidência, não é por causa do número absoluto de votos que a pessoa tem em Minas. Porque se você for analisar a diferença entre Bolsonaro e Lula, aqui em Minas, foi algo em torno de 500 mil votos. Em uma eleição presidencial que 150 milhões de pessoas mais ou menos podem votar, 500 mil votos não é nada. Então, qual que é a análise que deve ser feita? Minas Gerais serve de parâmetro para poder ver como que foi a eleição no Brasil inteiro. Então, quando você pega um mapa eleitoral em Minas Gerais, e é aquele mapa todo pintado, né, de azul, de vermelho, por aí vai, você vê como o Sudeste votou, como o Centro-Oeste votou, como o Nordeste votou e como o centro de Minas Gerais votou, Belo Horizonte, região metropolitana. É para isso que serve a análise em cima de Minas Gerais. Então, se você for analisar, é o seguinte: o Zema, ele nunca se mostrou muito ideologicamente à direita, mas ele é de direita.
E ele fez um ótimo governo aqui em Minas Gerais. Ele não fez tudo o que deveria fazer, ele mesmo reconhece isso, mas é porque o Estado estava completamente quebrado, por causa do governo Pimentel. Só para vocês saberem mais ou menos, a título de curiosidade, eu sou graduado em Direito, e quando eu ainda era estudante, eu fazia estágio na Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais. E o meu estágio, né, a bolsa lá, o salário, o pagamento, a remuneração, era R$210. E eu já cheguei a trabalhar 3 meses sem receber R$210. Né? Porque o Pimentel não tinha R$210 para poder pagar para os estagiários da Advocacia Geral do Estado. Esse era o nível da gestão do PT e do Pimentel aqui no Estado. Então o Zema chegou, né, equacionando mais ou menos aí as contas e fazendo um bom governo, sem corrupção, principalmente, com uma gestão muito boa, muito competente, e isso é muito importante. Né? Mas ideologicamente, na questão de costumes e tudo mais, o Zema nunca entrou muito nessa seara. E o Zema ganhou aqui no primeiro turno. O Zema é extremamente forte no interior, porque o Zema, ele é do interior. O Zema não é de Belo Horizonte, o Zema é de Araxá. Tá? É uma cidade muito boa, muito bonita, muito conhecida, inclusive. Não é tão longe assim de BH, mas é longe. E o Zema é um empresário que ele tem muitas lojas, né, nos mais variados segmentos no interior de Minas todo, mas não tem aqui em BH. Então, o interior de Minas Gerais já conhece o Zema e a família Zema, né, de muitos anos. Por causa do comércio deles, por causa das empresas dele. Então, para o Zema fazer campanha no interior nunca foi muito difícil. É mais difícil fazer campanha aqui na capital, por incrível que pareça. Então, esse já é um fator preponderante para que o interior de Minas votasse mais no Zema do que no Calil, por exemplo, que tinha sua força mais em Belo Horizonte, né? Porque ele foi prefeito aqui de Belo Horizonte, mas o interior não conhecia tanto assim o Calil. Conhece mais o Calil por ser ex-presidente do Atlético Mineiro do que por ser um bom prefeito aqui para Belo Horizonte, que também não foi o caso, foi ridículo, foi péssimo, foi patético o Calil como prefeito aqui de Belo Horizonte. Então, Minas Gerais, às vezes, tem essa característica de votar não apenas na ideia do candidato ou naquilo que ele representa, mas de votar na pessoa do candidato. Então, o interior de Minas reconheceu que o Zema foi um ótimo governador. O interior de Minas reconhece que o Zema é um bom governador e conhece o Zema. Como eu disse anteriormente, o Zema, o interior de Minas Gerais, conhece todo o Zema. Nesse diapasão, o Lula goza de muito prestígio no norte de Minas, que é a região mais pobre do estado e que tem muita característica do povo nordestino, tem muita característica da Bahia. Então, se você for analisar o mapa eleitoral, o norte de Minas votou igual a Bahia. Então, no norte de Minas, teve muita gente que votou no Zema para governador e votou no Lula para presidente. E aí a pessoa fala assim, pô, mas isso não faz muito sentido, porque você vai votar em um, vai votar no outro, os dois são completamente diferentes. Sim, mas aí você deve ser uma pessoa mais politizada, né? Uma pessoa que entende um pouco mais de política, que conhece um pouco mais de política, que acompanha um pouco mais de política. Então você pode fazer isso, né? Você vai votar de uma maneira fixa, digamos assim, né? Então você vai votar no deputado estadual, no federal, no governador, no senador, no presidente, todos alinhados ideologicamente. Mas ainda tem muita gente que não pensa assim, que não vota assim, ela vota na pessoa. Ela não vota na ideia, ela não vota no partido. Se você for analisar, por exemplo, em 2002, que o Lula foi eleito presidente da República, ele ganhou aqui em Minas. Mas quem foi candidato ao governo de Minas e ganhou foi o Aécio, que era do PSDB, que na época era o principal opositor ao PT, e em 2006 foi a mesma coisa. O Aécio ganhou aqui em Minas de novo. Né? E em 2010, o Aécio foi eleito senador, a Dilma foi eleita presidente, e o Antônio Anastasia, que era vice do Aécio, foi eleito governador do estado de Minas Gerais. O Itamar Franco também foi eleito senador naquela oportunidade, que também fazia oposição ao PT, ou seja, Minas Gerais elegeu um governador e 2 senadores de direita,
ou seja, né, opositores ali do PT, não de direita necessariamente, porque Tucano você sabe como é que é. Mas elegeu uma presidente de esquerda, do PT. Então isso acontece aqui em Minas Gerais. Sobretudo no interior de Minas. As pessoas não votam na ideologia, elas não votam na ideia do partido, elas votam na pessoa do partido. Então por isso que você vê o Zema ganhando no primeiro turno, o Cleitinho ganhando para senador, o Nicolas tendo aquela votação absurda que teve 1,5 milhão de votos, o Bruno Engler mais de meio milhão, mais de 600 mil votos, né? Mas o Bolsonaro não ganhou em Minas, porque o norte de Minas, né, o leste de Minas, né, ali divisa com o Espírito Santo, votou com o Lula. Se você for ver o sul de Minas, que faz fronteira com o São Paulo, o oeste de Minas, né, ali o Triângulo Mineiro, votou junto com o Centro-Oeste, votou mais no Bolsonaro também. E a divisa com o Rio de Janeiro, que eu achei muito estranho, porque normalmente o pessoal do Rio de Janeiro vota no Bolsonaro, Bolsonaro ganhou no Rio, mas Minas Gerais na divisa ali com o Rio não votou igual o Rio, votou mais no Lula também. E a região central também votou mais no Bolsonaro, muito impulsionada pelos votos em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte vota muito no Bolsonaro. Então é isso. Repito, não dá para descartar aquela outra hipótese, né, da urna, um negocinho assim, mas existe uma explicação lógica para as pessoas terem votado em todos os candidatos de direita em Minas e ter votado no Lula para presidente, tá? Muito impulsionado pelo voto do interior. O pessoal do interior ainda tem aquela imagem nostálgica do Lula, que o Lula é o pai dos pobres e tudo mais. Então esse sentimento nostálgico acabou pegando o pessoal do interior de Minas. Agora, a análise que estão fazendo, né? Minas Gerais. Gente, esquece Minas, tá? Porque Minas, a diferença foi de 500 mil votos, meio milhão. Num universo de 150 milhões de eleitores, meio milhão não é nada. É menos de 1%, né? Mas se você for ver na Bahia, a diferença eu acho que foi 5 milhões ou mais de votos. Então, o que tem que acontecer é ver o porquê que na Bahia houve essa discrepância tão grande. Porque dessa vez, apesar do Lula ter ganhado em Minas, mas Minas não foi o fiel da balança. A diferença não foram os votos de Minas, entendeu? A diferença não foi por 500 mil votos e porque 500 mil mineiros votaram a mais, né, no Lula. Não. A Bahia que foi o grande diferencial. A cidade de São Paulo, né, a capital, que foi muito o diferencial também. Muita gente votou no PT. Então essa eleição, ela realmente está estranha, mas tem como fazer uma análise fria sim, não descartando aquela outra possibilidade. Então é isso, pessoal. Um forte abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau!